Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Terapeuta Carlos Monet mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tá? Hoje, continuando os estudos sobre a história do Reiki, nós vamos falar sobre o processo de iluminação de Mikao Usui. Aula número 8. Muito bem. Na aula anterior eu falei como o professor Mikao Usui ele iniciou a sua fase de descoberta do Reiki. E hoje eu vou completar esse momento importante para Mikao Usui, professor Mikao Usui. O professor Mikao Usui, como eu falei, ele foi para um retiro para buscar a iluminação, a sua iluminação, iluminar-se, né? Então o professor Mikao Usui, ele não alcançou a iluminação. Após 3 anos de meditação, jejuando no templo, um templo zen budista que ficava lá em Kyoto. Ele tentou por 3 anos, fez um processo de retiro espiritual e ao fim desses 3 anos ele não obteve sucesso. Ele não iluminou-se dentro dos processos zen budistas. Então Mikao Usui pede orientação ao abade lá do templo zen budista para saber o que houve, o que fazer, que medidas tomar. Então o abade, lá o zen budista, explicou para Mikao Usui que a iluminação ela ocorre mediante algumas condições. Então ele falou das condições, segundo a visão zen budista, lógico. Nós estamos aqui falando de um templo zen budista. Então o abade explicou o seguinte: elas se dão através de 3 condições. A primeira é justamente ao que o Mikao Usui fez. Ele foi a um retiro espiritual. A segunda, segundo o abade zen budista, essa iluminação ela ocorre por meio de ocorrências de trauma, né? A pessoa passa por um momento traumático muito severo e dentro desse processo acaba iluminando-se, né? Por exemplo, o fim de um relacionamento, a morte de uma pessoa querida, graves dificuldades financeiras e assim por diante. E a terceira e última condição que o abade explica é a morte do corpo físico. Ele diz que uma pessoa praticante de meditação por muitos anos, diariamente, no momento de sua passagem, ou seja, no momento da morte física, do corpo físico, essa pessoa ela observa com clareza a separação do corpo etérico do corpo físico. E assim percebe-se a si mesma e ilumina-se. A iluminação por meio da morte é comum a prática na Índia e na Tailândia. O próprio Siddhartha Gautama, o Buda histórico que a gente conhece dos livros, não é? Ele realizou essa prática, né? Após ter tentado a iluminação por 7 anos sem sucesso, né? 7 anos seguidos e não obteve sucesso, ele simplesmente sentou-se ao pé de uma árvore e ficou ali até que alcançasse a sua iluminação. Então ele estava disposto a morrer ou iluminar-se. E felizmente ele não chegou a morrer, ele iluminou-se antes. Mas Mikao Usui, de forma semelhante, ele faz o que Siddhartha Gautama fez, né? Mikao Usui foi para um Monte Kurama, em março de 1922. Esse monte fica no Japão, né? E ele se isolou na floresta que existe lá para meditar e jejuar até alcançar a iluminação. Então, Mikao Usui, ele nos relatou que após 20 dias de meditação e jejum, no período da noite que ele estava, no último dia desses 20 dias, depois que passou o dia inteiro, à noite, algo como um raio lhe atingiu a testa e ele desmaiou. E relatos dele.
Ele perdeu completamente a noção do tempo e após acordar desse desmaio, sentiu-se completamente cheio de luz e energia, cheio de disposição. Ele acordou com um pleno vigor físico, emocional, mental. Ele acordou completamente bem, energeticamente bem. Enfim, foi assim, desta maneira, que Mikao Usui descobriu o Reiki. Após essa maravilhosa experiência de iluminação e encontro com a energia Reiki, Mikao Usui foi tirar dúvidas e confirmar com o abade do templo Zen budista em Kyoto, para confirmar sua experiência. Isso é uma prática muito comum no Japão, China, Índia, quando uma pessoa ela ilumina-se após um processo como o que Mikao Usui fez. É comum e é orientado que essa pessoa vá procurar um guru, um abade, para confirmar o seu relato, explicar o que aconteceu e esse guru, o abade, por experiência, dizer: olha, você iluminou-se, é isso que aconteceu. Enfim, Mikao Usui não fez diferente. Então ele foi até um abade para contar a sua experiência e o abade então confirmou que Mikao Usui tinha experimentado o Anjin Ryumei, a iluminação. Iluminou-se. E o abade ainda disse, acrescentou ao que ele tinha explicado para Mikao Usui, que o poder terapêutico que ele tinha sentido, ou seja, aquele ânimo estupendo, aquela super energia, aquela alegria, aquela paz física, mental, emocional, aquele vigor todo, é um efeito secundário da iluminação. E ele ainda orientou Mikao Usui, falando assim: agora vai para o mundo e cure as pessoas com esse poder. Esse conselho que o abade deu ao Mikao Usui é justamente muito semelhante ao que Siddhartha Gautama ele dava para os seus discípulos, Gautama, Buda, ele dizia o seguinte: meditem o máximo possível, mas não se esqueçam da compaixão. Então o processo foi esse, pessoal. O processo de iluminar-se de Mikao Usui, tornando-se mestre Reiki Mikao Usui. Ele descobriu esta energia maravilhosa do universo, iluminou-se e aí começa a fase em que ele começa a aplicar esse poder do alto que vem de Deus, do Criador, da fonte universal, para curar as pessoas, para orientar as pessoas, seguindo o conselho do abade que o orientou e conforme a orientação também dada por Buda, Siddhartha Gautama, tá bom? Nas próximas aulas vou completar todo o processo, vamos continuar dando as aulas, tá bom? Inscreva-se no canal para acompanhar todas as outras aulas. Eu fico por aqui. Fiquem bem, fiquem com o Criador Universal e até a próxima.